Pessoal, mas vocês estão on fire, hein? Puta vida! Terceiro vídeo seguido da nossa série do Explicando Conceitos com um tema sugerido por vocês. Parabéns, hein? Então, de parabéns. Nice. Acho, inclusive, que eu vou voltar com um saque assim, sabia? Bom, hoje o pedido veio do Omamoi Nichan, mais conhecido como Shikanoko no Kotan. E seu pedido foi: Telhado Sensei, faz um vídeo explicando sobre Tachyon. Beleza. Ok. Olha, confesso pra vocês que eu tive que tirar um pouco de pó das minhas anotações da graduação pra fazer esse vídeo, porque não é um tema com o qual eu trabalhe pessoalmente. Não que eu não use ele, mas não é muito comum. Mas até que deu certo. Então, simbora de Tachyon. Este é Albert Einstein. Bertinho, para os mais íntimos, tá? Em 1905, ele publicou uma das teorias mais importantes do século XX, a teoria da relatividade especial. Tal teoria traria à tona correções para problemas que surgiam na mecânica clássica, a famosa mecânica newtoniana, como a questão de referenciais inerciais e a velocidade infinita permitida por essa área. Isso levou a Einstein a postular dois postulados. O primeiro: as leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais. E o segundo: a velocidade da luz no vácuo é constante para todos os referenciais inerciais e independe da fonte emissora. Pois bem, o primeiro postulado garante a chamada invariância das leis físicas, enquanto que o segundo postulado vai colocar uma espécie de freio na velocidade. Você não vai conseguir acelerar naturalmente uma partícula com massa do zero até o infinito, tal como permite a mecânica newtoniana. Existe um limite teórico, a velocidade da luz no vácuo. Segundo a teoria da relatividade especial, para acelerar uma partícula com massa para uma velocidade igual à da luz no vácuo, a quantidade de energia deve ser absurdamente alta, tendendo ao infinito. Por isso, dizemos que tal velocidade é o limite cósmico de velocidade. Mas e se uma partícula já surgisse naturalmente com uma velocidade maior do que o da luz? Eu sou Francesco Virgulini! Ou seja, você não acelera uma partícula, ela já possuiria uma velocidade maior do que a da luz desde a sua criação. Isso violaria a teoria da relatividade? Na verdade, não. O segundo postulado somente impede partículas de atingirem o limite e ultrapassar ele, e não restringe aquelas que já são naturalmente mais rápidas do que a luz no vácuo, o que nós chamamos de velocidade superluminal. E é neste contexto que partículas superluminais que surge esse cara aqui, Arnold Sommerfeld. Não confundo com a Schwarzenegger, hein? Inclusive, ao meu ver, essa pessoa foi injustiçada pelo Comitê do Nobel, tá? Ele foi orientador de 4 laureados e ele mesmo nunca ganhou o Nobel, mesmo sendo cofundador da mecânica quântica. É um absurdo. Mas, enfim. Sommerfeld teorizou pela primeira vez a ideia de partículas superluminais. Mas foi só em 1960 que Gerald Feinberg cunhou o termo tachyon para se referir a essas partículas hipotéticas. Atenção para a palavra hipotética, hein? Mas então, como seriam formados os tachyons? Algumas hipóteses na literatura já foram levantadas, como por exemplo, essa partícula ser criada no momento do Big Bang, ou ainda seriam criadas durante algum processo quântico, como o processo de aniquilação. Ou seja, ela surge já rápida. Ela não precisa acelerar para chegar naquela velocidade. Mas qual seria a consequência de uma partícula na velocidade superluminal? Pois bem, a resposta para essa pergunta, quem vai fornecer serão a própria relatividade e a mecânica quântica. No que diz respeito à relatividade, uma partícula mais rápida do que a luz teria o conceito de causa e efeito invertidos. Por exemplo, se uma pessoa infla um balão até ele estourar, primeiro o balão estoura e depois você ouve o som do estouro, certo? Mesmo que a diferença de velocidade entre os eventos seja muito pequena, né? Entre o balão estourar e você ouvir, vai
leva um pouquinho de tempo, muito pequeno, mas acontece. Perceba que você teria a causa do fenômeno, o estouro do balão, antes do efeito, que é o barulho do estouro. Você nunca vai ver uma situação em que o som do estouro aconteça antes do próprio estouro, ou seja, o efeito antes da causa. Toda a mecânica relativística se baseia em estudar essas relações de causa e efeito. E enquanto abaixo do limite cósmico de velocidade, a causa sempre acontecerá antes do efeito. Contudo, as coisas mudam de figura quando você fala de velocidade superluminal. Nesse caso, o efeito acontecerá antes da causa. Ou seja, o som do balão estourando é antes do balão estourar. Na prática, isso significaria correr no sentido contrário à reta do tempo, ou seja, a famigerada viagem no tempo. Mas calma, antes que você já comece a pensar que a viagem no tempo é possível, bem, tenha em mente que tudo isso nunca foi comprovado e somente se encontra em diversas hipóteses. E mais pra frente eu vou explicar também que, mesmo assim, a viagem não seria possível. Na prática, não existem táquions, fora da teoria, pelo menos. Ou pelo menos nunca se encontrou algo assim. Outra consequência que essas partículas geram é o fato de suas massas não serem reais. Pois é, você não ouviu errado, a massa de um táquion não é real, e sim imaginária. Pois é, esse tipo de situação acaba por gerar novos problemas, até porque toda a matéria que conhecemos no universo possui uma massa de valor real. Sim. É mesmo? Devido ao campo de Higgs. Então, uma massa imaginária, teoricamente, nos permite inferir a existência de um campo taquiônico, que permitiria esse tipo de massa. Basicamente, o princípio é o mesmo do bóson de Higgs. O táquion passa pelo campo taquiônico e arrasta com ele a massa imaginária. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre o bóson de Higgs, hein? Vai dar uma olhada lá depois. Por fim, mas não menos importante, a terceira consequência da existência de táquions é a impossibilidade da própria viagem no tempo. Pois é, o táquion, ao mesmo tempo que garante a inversão de causa e efeito, também impede que uma viagem temporal ocorra. Isso acontece por conta de um princípio extremamente importante para a mecânica quântica, o princípio da incerteza. Tal princípio garante que quando você possui duas grandezas que se complementam entre si, como por exemplo posição e velocidade, se você sabe de uma dessas grandezas, automaticamente você perde a outra e vice-versa. Isso quer dizer que se você quiser transmitir uma informação mais rápido do que a luz, você até que vai conseguir, mas vai perder a localidade, ou seja, não saberá para onde essa informação vai. Agora, se você souber exatamente para onde essa informação vai, parabéns! A velocidade será perdida e, portanto, ela cairá para baixo da velocidade da luz, logo, sem viagem no tempo. E é isso. Este foi o vídeo de hoje. É interessante pensar como uma ideia tão incrível garante efeitos tão únicos, né? E que dentro dela os mistérios do universo ainda permanecem. Inclusive, por incrível que pareça, os campos taquiônicos são usados o tempo todo em áreas como a de teoria de cordas e a teoria quântica de campos, mesmo que a gente nunca tenha observado eles eventualmente, né? Pois é, lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal, você ajuda bastante. É sério, ajuda mesmo. E tem acesso ao conteúdo antecipadamente, além de outras mordomias. Muito obrigado por ter assistido, tamo junto e até!